Feliz sábado, querida igreja. Feliz sábado, amigos. A vocês que estão aqui conosco e a vocês que estão em casa ou em qualquer lugar que está assistindo a gente neste momento ou posterior à parte da manhã do sábado. Que Deus esteja com cada um de nós. É muito bom estar na igreja, muito bom podermos recapitular a lição, e que bom que você escolheu estar no melhor lugar do mundo. E hoje é um dia muito especial. Como vocês podem ver, estamos aqui com uma roupa diferente. Hoje comemora-se o Dia dos Aventureiros. E é um privilégio fazer parte desse clube de aventureiros maravilhoso que é o Falcãozinho Imperial. E meu nome é Tiago, né? Eu faço parte aqui da liderança da igreja e estou acompanhado da Margarete. Oi, gente, bom dia, um feliz sábado a todos que nos acompanham presencialmente e também virtualmente. Muito bom estarmos aqui. Confesso que eu estou tão emocionado, o coração está acelerado, porque hoje será o dia da minha investidura e é uma emoção. E fazer parte aqui dessa igreja e do clube dessa igreja realmente mexe com o coração da gente. Parabenizar o clube, a liderança, por essa programação tão bem organizada. Vocês aí de casa podem acompanhar também o nosso lindo painel. Tem bastante gente dedicada, colocando suas digitais aqui para fazer tudo com muito amor e carinho. E a gente agora vai para o estudo da lição, certo? Certo, vamos lá. E essa semana nós estudamos algo muito importante para nós, que está relacionado à aliança no Sinai. Como nós sabemos, Deus é um Deus de alianças, é um Deus que nos faz promessas, né? E a aliança que ele fez lá com o povo de Israel, lá no Sinai, ela é paralela à aliança que Deus tem conosco hoje, né, Margarete? E o verso para memorizar, alguém memorizou aqui o verso? Vamos lá? Margarete, pode ler para a gente o verso? Sim, vamos lá. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Isso está em Êxodo 19, 4. Revelando um pouquinho assim, dando uma palhinha, né, do que nós vamos ver na lição a respeito do cuidado de Deus. Assim como a águia cuidou e cuida dos seus filhotes, assim foi Deus com o povo de Israel. Tiago, você me permite fazer assim uma breve recapitulação do que nós estudamos até o presente momento? Vamos lá. Até aqui, nós estamos na 7ª lição, até aqui nós estudamos 3 alianças. A primeira aliança foi a aliança adâmica, que foi a aliança que Deus fez com Adão, lá no Jardim do Éden. Ali foi prometido o descendente da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente. Ali foi uma aliança. A segunda aliança foi a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé, por ocasião do dilúvio. Deus prometendo, então, que não ia destruir mais o mundo com água, e ali falando com o seu povo remanescente. A terceira aliança, a aliança abrâmica, foi a aliança que Deus fez com Abraão, também fazendo dele pai de uma grande nação. Na verdade, Tiago, todas essas alianças são uma só que elas se complementam em fases diferentes. A verdade de Deus, ela é progressiva. Porque você tem um bebezinho, né? Você tem um filho pequenininho. E hoje a sua esposa alimenta ele com leite. De repente ele já tem 1 aninho, está introduzindo agora alimentação, frutas, comidinhas saudáveis. Mas seu filho ainda não dá conta de comer assim, um bom prato, né, de arroz e feijão com alimentos inteiros. Ainda tem que ser uma comida meio que pastosa, etc. Porque ele está numa fase de desenvolvimento. Ele é muito pequenininho para comer um alimento mais sólido. E assim foi nessa fase do povo de Israel. Desde Adão, enfim, Deus foi acrescentando, né, umas cláusulas a mais no contrato. Deus, conforme as experiências e vivências do povo, a maturidade desse povo e a necessidade desse povo, Deus foi renovando e ampliando, mas sempre foi uma aliança de graça e de salvação. Isso tem que ficar claro, que a aliança de Deus é uma aliança de graça e de salvação. A base é a mesma, o amor, o cuidado e a graça de Deus. Que bom. E o interessante é que quando nós vemos na palavra de Deus algumas figuras
do amor de Deus e do cuidado de Deus que Ele tem para conosco, nós vemos algumas imagens muito interessantes, né? Então, no próprio verso aqui, Deus ele usa, em Êxodo 19:4, levei vocês sobre asas como águia, né? E a imagem da águia é uma imagem muito importante, porque a águia, ela cuida e ela tem um zelo muito grande com seus filhotes. Eu admiro muito a águia. O nome do clube é Falcãozinho, né? Com certeza tem suas propriedades, suas qualidades, suas características positivas. Mas eu sou uma admiradora da águia, né? E eu já admirava a águia por outras razões, como ela luta contra a tempestade para atingir o sol, como ela se renova, ela desfaz todas as penas, é um processo de sofrimento. Mas essa parte materna da águia, né? Esse cuidado que não só protege, mas como também faz o filho avançar. Ela leva no alto de um penhasco, num lugar bem alto, e ela lança aquele filhotinho indefeso. Talvez muitos de nós, pais da atualidade, não teríamos coragem de arriscar tanto um filho assim na vida, né? Mas a águia vai e ela sonda, ela olha e vê se realmente aquele filhotinho vai precisar da ação dela. E quando ela vê que aquele filhotinho não dá conta do recado, ela voa mais rápido que ele e por debaixo dele ela então o envolve, o protege, mas ela não desiste de treinar ele para o voo, de treinar ele para a vida. E assim é o nosso Deus, Ele é nosso Pai Águia, né? Ele nos atira também para esse mundo, Ele nos prepara para esse mundo, Ele nos faz crescer, vencer, mas sempre debaixo da sua graça e da sua proteção. Exatamente. E uma outra figura é como um pai, como a Margarete disse. E o pai, ele mostra o caminho para o filho. Ele não deixa o filho sozinho, não larga o filho lá para que haja um crescimento do nada, sozinho. Deus ele está acompanhando, está mostrando o caminho. Se o filho cai, o pai vai lá, segura, levanta e fala, olha, filho, esse é o caminho. Então, essas imagens, elas mostram aquilo que Deus quer ser para nós, né? E você aí no chat, o que você acha? Você acha que Deus ele age assim na nossa vida hoje? Ou foi apenas lá com Israel? Né? Ele mostra essa figura de águia, essa figura paterna, carregando, né? A figura que nós podemos colocar aqui, uma figura materna também. Ou foi só naquele tempo lá com Israel? Né? Então, o que vocês acham? Bom dia, pessoal. Vocês aí do chat, tudo bem? Feliz sábado a todos. Queria deixar aqui bem claro, Tiago, que nós temos aqui grande participação mais uma vez no nosso sábado. Estamos aí com a gente, ó, a Luciana, a Maia, a Elielba, a Roselaine, a Antônia, o Aguinaldo, a Cristiane, a Luciana. Então, assim, amados, devido à pergunta do nosso amigo Tiago, vamos lá, vamos participar. Vamos ganhar uma premiação também, tá? Dessa vez não vai ser a Paloma, é a Tiane, mas eu prometo, assim como ela, vamos ter premiação no final. Bacana. Olha que bom aí, hein? Além de participar e ter o privilégio de falar da palavra de Deus, também pode ganhar um presentinho aí da Tiane. Olha que maravilha. Né? Então, essas imagens, elas nos ajudam a entender o grande amor de Deus. Né? E ao longo da Bíblia, ao longo da palavra de Deus, conforme nós vamos estudando, a Margarete falou com muita propriedade relacionado às alianças que nós temos, desde Adão até Noé e depois Moisés, que é o que nós estudamos um pouco mais aqui, e passando até o dia de hoje. Então, esta aliança progressiva, ela não se finda. E o interessante é que quando nós vemos a questão da salvação, nós podemos analisá-la e ver um padrão de salvação aí, né? E eu quero ler um verso com vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 6, os versos 6 e 7, que diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus,
e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Olha que maravilha esse Deus. E esse padrão de salvação não foi apenas para aquele tempo ou para uma salvação apenas física. Margarete, o que você acha desse padrão de salvação de Deus? A gente consegue linkar aquilo que Deus fez lá no passado com Israel para os dias de hoje, o que nós estamos vivendo hoje? Com certeza, a história se repete, essa é a máxima, né? A história se repete. E se a gente definir esse padrão, a gente vai definir numa palavra, que quer dizer resgate, certo? É como se fosse hoje para nós um sequestro. Lá o contexto era outro. Lá, se eles estivessem numa situação de dívida, se eles fossem escravos, precisava de algum parente, como o caso de Ruth e Boaz, um clássico, né, da Bíblia, que precisava de um resgatador que pudesse resgatar lá, no caso, Ruth, né? E trazendo para os nossos dias, a questão do sequestro, por exemplo. Aí alguém te pega, te aprisiona num cativeiro, e alguém precisa pagar a conta, alguém precisa pagar o preço para você ser liberto. Injustamente, você foi escravizado, enfim. E aí a gente vê o próprio Deus descendo até a humanidade. A iniciativa é de Deus. Deus vem atrás, Deus vem em busca, e Ele desce até a humanidade, se torna esse parente mais próximo, se torna esse resgatador, paga o preço com sangue. Paga o preço com sangue, e foi caro esse preço. Foi bem caro, foi bem custoso, e hoje nós estamos aqui pela graça desse preço que foi pago. Exatamente. É um preço altíssimo que não temos como mensurar o preço desse resgate. E o interessante é que Deus ele deixa algumas mensagens para o povo de Israel, algumas ordenanças, algumas leis, e uma delas era esta questão do resgate, né? Um familiar poderia resgatar o outro familiar. E quando Deus usa esse termo de resgate, de salvação, ele é um termo de um laço que ele usa constantemente com a humanidade, né? Então, a maneira como Deus age para a libertação, tanto lá do povo de Israel, como hoje, Jesus vindo para a terra, morrendo por nós, é a mesma linguagem que Deus, o mesmo padrão que Deus usa para manter um contato conosco, manter uma comunhão e nos resgatar. Então, nós temos que ser resgatados, nós temos que permitir que Deus resgate-nos, né? Então, há sempre uma ação do homem em aceitar aquilo que Deus fez por nós, né? E aí, Tiane, como que está a participação no chat? A participação tá boa, hein? Inclusive, já respondendo aqui para a dona Paloma, Paloma, você vai ganhar presentinho também, tá bom, amiga? Temos aqui o abençoado irmão Mário, que ele diz assim: assim como Deus é eterno, sua proteção pela humanidade é eterna também. Louvado seja Deus. E a Paloma complementa: a proteção de Deus é eterna, não tem fim. Devemos ser gratos a Ele diariamente. A Débora fala: Deus cuida de nós desde o Éden. Tem mais um pouquinho. Ti. A Elielba fala: a graça nos revela através de Jesus, que Ele irá voltar para nos resgatar. Louvado seja Deus. É isso mesmo. É por Deus, é pela graça. Estamos aqui, esperando a volta de Jesus, que com certeza o mais rápido possível, né, gente? Amém. E já linkando aí com o que a Elielba falou no final, o que vocês acham sobre obras e graça? Respondem aí no chat e logo, logo a gente vai conversar e ver o que vocês responderam aí. Eu irei falar o critério, tá? Essa premiação, tá bom? Muito bom. Ó, fiquem atentos. E até que então nós chegamos na Aliança do Sinai. Sim, chegamos. Chegamos na Aliança do Sinai. O interessante é que o registro desta aliança feita lá no Sinai, a pessoa que
que elaborou a lição aqui, guiada pelo Espírito Santo, ela mostra que ali é como um pico do Everest, né? O monte do Everest ali desses 3 eventos que foram ditos antes. Então, nós vemos aqui, lá de Êxodo 19 a 24, alguns pontos que faz com que leve até chegar a esta aliança. Né? Então, o primeiro ponto aí é o resgate lá do Egito e a chegada ao acampamento de Israel lá no Sinai. Você me permite? Por favor. Então, assim, a gente está num contexto muito interessante nesse momento da aliança. O povo de Israel ficou como escravos ali no Egito por 400 anos, sofrendo muito, apanhando muito, sendo muito maltratados, humilhados e aprendendo tudo aquilo, o paganismo, a idolatria do Egito, e perdendo aqui seus valores, perdendo seus princípios, porque os primeiros pais foram morrendo, foram nascendo novas crianças ali no Egito e absorvendo toda aquela cultura pagã. Mas Deus poderosamente, com mão forte, e de tudo que a gente assiste de desenho bíblico, de filmes, eu gosto muito de ver como Deus resgatou os hebreus lá do Egito, né? Como Deus foi poderoso na vida de Moisés, como Deus capacitou Moisés, e Deus vai lá e coloca lá as 10 pragas. Praga por praga também era um ato de misericórdia. Pena que Faraó não abriu o coração, né? Deus estava dando chances, oportunidades para todos se salvarem. E ali não aconteceu da parte do Faraó. Mas Deus vai lá e abre o mar, e eles passam por terra seca. E aí Deus vem como nuvem durante o dia, como coluna de fogo durante a noite, aquecendo, livrando eles das víboras, das cobras, das pestes do deserto. Deus dá a eles água doce quando eles encontraram água amarga. Deus vai cuidando deles até chegar no Monte Sinai. Gente, quantos milagres esse povo viu? Quantos milagres esse povo presenciou na pele, sentiu na pele. Ninguém contou. Os olhos viram, os ouvidos ouviram, eles sentiram na pele o cuidado de Deus. Até aqui foi graça. Até aqui foi salvação. Até aqui foi misericórdia. Agora chegou a hora de que eles já estavam bem cuidados, bem protegidos, salvos e libertos. Agora chegou a hora da gente acertar os ponteiros. Não tem assim uma expressão? Acertar os ponteiros aí do relógio que está desalinhado? Eles tinham muito paganismo dentro deles. Então, era necessário voltar às origens. Era necessário voltar àquela aliança edênica. Aliança feita com Adão, porque Deus tinha colocado a sua lei no coração de Adão e Eva. Né? Noé viveu a lei de Deus, Abraão viveu a lei de Deus, e aquele povo no Sinai tinha esquecido, porque eles eram escravos no Egito, eles não adoravam a Deus nas sinagogas, eles não tinham nada disso, não tinha tabernáculo, não tinha nada. Então, era necessário voltar às origens. Então, Deus, de uma forma sobrenatural, outro espetáculo à parte, né? Com raios, trovões, aquele show espetacular de luzes e som, Deus fala e todos ouvem a respeito da sua lei. Com o seu próprio Deus ele escreve, então, querendo escrever, na verdade, no coração de cada um deles. Né? Então, agora era a hora de voltarmos à aliança. E, diante desse contexto, primeiro salvação. Só mais um pedacinho aqui, que eu aprendi essa semana, estou aprendendo. Lá no santuário terrestre, quando o pecador cheio de culpa, cheio de arrependimento e tristeza, peso do pecado, ele chegava primeiro aonde? No altar de sacrifício, lá no pátio. Ali ele tinha um encontro com o Cordeiro. E o Cordeiro, representando Cristo, morria no lugar dele e dava a ele o perdão. E adentrando o santuário, se lavava na pia, depois tinha lá o lugar santo, o lugar santíssimo. Onde estava a lei? A lei estava no lugar santíssimo. A lei não estava no pátio. A lei estava no lugar santíssimo, no terceiro compartimento do tabernáculo. Primeiro era o pátio, santo e santíssimo. A lei não estava lá no pátio. Primeiro é a graça. E depois vem a lei complementando essa salvação. E o interessante de tudo isso é que Deus, ele deu ali ao povo de Israel o santuário.
E o santuário ele foi o máximo ali, porque o santuário ele mostra o plano da salvação em todos os seus pontos e também ali está mostrando a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, se nós olharmos todo o contexto, como Deus fala para as 12 tribos, elas se ajustarem ali em torno do templo, o templo ficava ali no centro do acampamento de Israel, e porque Deus, ele é assim, ele é um Deus que quer estar presente, né? Ele quer mostrar que está ao nosso lado. E nós temos que ter essa noção dessa presença de Deus constantemente em nossa vida. E ver o plano da salvação, né? Ele revelou mais plenamente, através do santuário, o seu amor. E como ele queria resgatar este povo. E como ele quer nos resgatar, né? E ele queria que a nação israelita ela entendesse que a redenção ela tinha um significado maior, mais do que aquele significado físico que eles estavam presenciando e vendo ali. Mas Deus ele queria um contato maior. E ele queria que a nação entendesse que o plano de resgate não seria ali apenas para eles, mas seria para todo o universo. Eles seriam sacerdotes. Um reino de sacerdotes, né? Um reino de sacerdotes. E estrategicamente, quando a gente entende aquela questão geográfica do velho mundo, a gente vê como Israel estava ali dentro de um contexto geográfico. Quem vinha do Egito, quem vinha de outras regiões, tinha ali o povo de Israel um certo centro, né? As pessoas tinham que passar por aquele pedaço ali, por aquele lugar para ir em outras partes. E a ideia era que, ao passar pelo povo de Israel, eles aprendessem a respeito do Deus de Israel, eles compreendessem o amor do Deus de Israel e eles desejassem também o Deus de Israel. Era necessário dar-se, então, um bom testemunho. Infelizmente, o Israel antigo falhou nesse sentido, né? E hoje, será que nós estamos agindo assim como o Israel antigo agia? Misericórdia. Muitas vezes nós estamos num contexto de vida onde o redemoinho das nossas atividades acabam nos distraindo do real propósito que Deus tem para a nossa vida, né? Então, as nossas atividades, até mesmo aqui dentro da igreja, elas acabam tirando o nosso foco. E o foco de Deus ele é um foco pessoal. Deus ele quer estar conosco, né? Ontem eu estava lendo o livro de Mateus e quando nós começamos a ver ali os evangelhos, que vai mostrando a presença de Cristo aqui na terra, então mostra essa misericórdia e esse amor que Deus tem por nós e o quanto nós temos que nos desprender das coisas que muitas vezes nós já temos uma preconcepção em nossa mente para poder entender aquilo que Deus quer na nossa vida. Muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, principalmente ao longo da nossa caminhada cristã, né? Nós não deixamos Deus falar conosco da maneira como Ele quer, né? E aí, Tiane, como estamos aí no chat? Olha, estamos bem, hein? Hoje eu tenho que fazer uma observação, Tiago, que por estarmos hoje no dia dos aventureiros, vamos terminar um pouquinho mais cedo a escola sabatina. Eu não sei o que é melhor, né? Porque a escola sabatina é uma benção. O culto por vir é outra benção. Tá difícil escolher hoje, hein? Vou fazer alguns comentários aqui rapidinho, mas comentários super relevantes. O irmão Weber Lumba diz: Deus se manifestou ao povo de Israel como única proteção, é Deus supremo. O Luiz Carlos nos dá feliz sábado. Feliz Carlos, meu irmão Luiz, como está? Tudo bem? A Paloma fala: a palavra graça, usada na Bíblia, é uma tradução da palavra grega, charis. Falei correto, gente? Significa recebimento e merecimento da graça. Na Bíblia, significa favor e merecimento de Deus. Paloma continua: é importante ter um entendimento correto da palavra graça. Como muitas vezes, as pessoas frequentemente confundem graça com obra. Contudo, graça e obra são coisas inteiramente diferentes. Verdade, irmã Paloma. Nós temos também a Débora. O povo de Israel, com o decorrer do tempo, perdeu sua identidade.
A aliança foi e é o único lembrete para resgatar a identidade do povo de Deus. Amém. Tem minha irmã Nilza, feliz sábado, abençoada. Vamos lá, irmã Nilza diz para nós aqui, Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. A irmã Elielba diz, a lei nunca veio antes da graça. Louvado seja Deus, amém por isso. Porque só nós sabemos, né, quão importante é a graça. A irmã Cristiane Firmino fala, a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé, mas a obediência é o fruto da fé. Só mais um pouquinho, Tati, mais duas informaçãozinhas aqui para você, lá. amado. Aí a irmã Débora continua e fala, a lei de Deus é a confirmação da sua graça por nós. Gente, está muito bom esse chat hoje. Dá vontade de passar aqui a manhã toda. O Weber complementa. No sinal, o povo de Israel aceita a aliança de Deus, mas ele não aceita com fé. Eles agiram com suas forças, de acordo com as suas obras. Por isso, depois alcançaram fazendo o bezerro de ouro. A irmã Lielba complementa e diz, Deus permite que passamos por situações difíceis para podermos buscar a sua orientação. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Vamos lá, Ti. Perfeito. E agora, amigos, Margarete, eu quero ler mais um texto bíblico, onde nós vamos falar um pouco dessa questão de mandamentos, graça e também do sacerdócio que Deus queria para Israel, que está lá em Êxodo 19, 5 e 6, e diz assim, agora, pois, se ouvirem atentamente minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Olha que interessante, né, Margarete? Como você havia dito, Deus, ele queria transformar ali Israel, e o propósito dele sempre foi esse, como uma nação de sacerdotes, né? Mas nós compreendemos, ao estudar a palavra de Deus, que Israel entendeu um pouco diferente daquilo que Deus queria passar, infelizmente. E o que esse contexto do entendimento de Israel para com o real propósito que Deus tinha, fez com que Israel perdesse ali o seu foco nesse contexto de aliança, de salvação, graça, lei de Deus? E aí houve uma grande confusão, né? Ele tentou, então, alcançar favores de Deus por suas próprias forças, por suas próprias obras. Eles se esqueceram que realmente tudo começa ali no pátio, com o sangue do Cordeiro, e eles foram diretos lá para o lugar santíssimo, onde está a lei de Deus, e tentaram, então, assim, colocar inúmeras, né, condições para estar recebendo o favor de Deus. E olha essa frase interessante que complementa o que muita gente comentou, a Paloma, a Elielba no chat, né? Diz assim, se a graça que você recebeu não te dá poder para cumprir a lei, então você não recebeu a graça. É outra graça que você acha que recebeu. Se a graça que você recebeu não te dá poder para cumprir a lei de Deus, você não recebeu a graça. Eu acho que esse pensamento por si só fala tudo. Primeiro realmente vem a graça, e a graça de Deus nos capacita, pela fé, a obedecermos a Deus como um ato de amor, como uma resposta de relacionamento, de amizade, não de barganha. Eu não posso jamais guardar a lei de Deus ou fazer qualquer outro ato de justiça aos meus olhos para merecer, para contar pontinho no céu. Ó, Senhor, estou ajudando o pobre, hein? Dei cesta básica ali, Senhor, não pode faltar comida na minha casa. Estou ajudando o pobre. Então, não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer tudo como uma resposta de tudo aquilo que Deus já fez por nós. É gratidão, é reconhecimento, né? Assim eu entendo. E tudo que nós fazemos, por mais perfeito que seja, que nós achemos aos olhos de Deus, e Deus fica muito contente com aquilo que nós fazemos, são como trapos de imundícia, né? Nós temos um pensamento pecaminoso,
né, por nós, essas ações elas não seriam feitas. Nós somos muito egoístas de natureza, mas quem realiza todos esses atos bons em nós é Deus, né? E ontem, eu assistindo ali Lições da Bíblia, algo me chamou muito a atenção. Um dos pastores, eu esqueci o nome dele, ele falou sobre uma figura e uma imagem do que significa a graça e a fé ali que você tem para com as obras. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa caiu no poço, está lá no poço cheio de lama, não consegue sair do poço, aí de repente aparece uma outra pessoa lá em cima e fala: ei, você quer ajuda? Sim, eu quero ajuda. Aí essa pessoa ela vai lá, pega a corda, joga a corda para resgatar aquela pessoa. Aí aquela pessoa ela pega, ela amarra a corda entre si ali e confia que a outra vai tirá-la. Ela não faz nenhum esforço para ser resgatada e para ser puxada do poço. Mas quem que faz a força e quem que se esforça é quem está do lado de fora do poço, né? Então aquela pessoa vai, puxa e resgata. O que aquela pessoa que estava no poço fez? A única coisa que ela fez foi amarrar a corda e confiar. E da mesma maneira nós temos que confiar naquilo que Deus faz por nós, na graça. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos, né? Nós temos apenas que aceitar. E o resgate ele vem de fora. E Deus nos dá esse resgate gratuitamente, né? A palavra graça, gratuitamente, a gente não precisa fazer nenhum esforço. E as nossas obras, elas são as consequências daquilo que já aconteceu, da salvação. Nós fazemos as obras porque somos salvos, não fazemos as obras para sermos salvos. A gente está vivendo um período tão delicado, a gente está vivendo um momento tão assim solene da história, a gente está vendo tantas vidas sendo, né, ceifadas, e no meu entendimento, de verdade, eu vejo que Deus começou a recolher os seus, né, e está um momento tão diferente, Deus está nos preparando para aquilo que em breve vai acontecer, a sua grande vinda, e o mundo está sendo preparado para isso, não só o povo adventista está sendo despertado um pouco mais, né, acordando aí para a vida, mas o mundo inteiro está sendo tocado por Deus. E mais do que nunca, é hora de nós tirarmos os olhos do nosso eu, de tudo de bom e ruim que há em nós, e olharmos para Jesus. Mais do que nunca é momento de olharmos para Cristo e pedirmos a Deus, sim, misericórdia, perdão e salvação. E se nós pedirmos isso com fé, a despeito do momento que você está vivendo, dos seus pesos, das suas culpas, dos seus pecados, se você pedir com fé, se achegar a Deus com fé, agora é o momento oportuno, sobremodo oportuno. Se entreguem a Jesus. A gente não conhece o dia do amanhã, a gente não sabe o que está por vir na nossa vida. Agora é a hora da gente renovar nossa aliança com Deus individualmente, Tiago. Deus renovou sua aliança em diferentes momentos da história. E hoje, agora, nesse sábado, Deus está querendo renovar a sua aliança conosco para a nossa salvação eterna. Amém. Que pena que acabou. Né, Margarete? É verdade. Agora que eu estou me soltando, passou um pouquinho o nervosismo. A lição tem acabou. estado tão boa, o chat tem participado tanto. Né? A Tiane ali falou muito bem que as pessoas elas sentem a vontade de estar aqui conosco e manifestam isso através do chat, participando da lição da Escola Sabatina. E que fique bem claro em nossa vida que nós devemos nos colocar na presença de Deus ainda mais e mais, principalmente porque agora a reta final está chegando, né? E nós temos que estar cada vez mais preparados. Eu quero convidar a Margarete a fazer uma oração para nós concluirmos a nossa lição. Queridos, que alegria podermos falar com Deus mais uma vez. Então, numa atitude de reverência para aqueles que estão aqui na igreja, para aqueles que estão em casa, vamos agradecer a Deus por sua palavra? Vamos orar? Querido e bom Deus, louvado seja o teu nome, Deus de Israel, nosso Deus. Muito obrigado pelo seu interesse desde a eternidade em nos salvar e em nos ter no lar celestial.
estarmos juntos num mundo sem dor, sem sofrimento e sem morte. Almejamos esse dia, Senhor. Por isso, ó Pai, queira nos preparar. Envia teu Santo Espírito para nos batizar diariamente, para renovarmos diariamente também a aliança contigo, que possamos te servir e te obedecer por amor, apenas por amor, como uma resposta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por nos salvar na cruz do Calvário, pagando assim um alto preço, pagando com seu sangue. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo dom da salvação. Fica conosco no decorrer desse sábado, nos momentos que teremos, com a apresentação do Clube de Aventureiros. Que dia feliz para a tua igreja. Podermos ter as suas crianças, as nossas crianças aqui, rendendo graças ao teu nome. Em nome, por amor de Jesus, te louvamos e agradecemos por todas essas bênçãos. Amém.